vamos agora estudar os primeiros versículos do capítulo 2. Nós já aprendemos que o apóstolo João escreveu o Evangelho segundo João, escreveu também a primeira carta, a segunda e a terceira carta de João, e escreveu também o Apocalipse, que é um livro profético, o Apocalipse de João. Mas nesse segundo semestre nós estamos dedicando a maioria dos nossos cultos, os momentos das mensagens aqui, para estudarmos versículo por versículo a primeira carta de João. E o tema da nossa mensagem hoje é: quem poderá nos defender? E parece que é uma frase saída do Chaves, né? E acontecia em todo episódio que algo acontecia. Não, isso, quem me corrigiu aí? Assistia, né? Todo dia no SBT, né? Então não é o Chaves, é o Chapolin. Muito bem. E era muito engraçado, porque aquele personagem, ele se vestia com uma roupa muito estranha, ele tinha as anteninhas, e ele não tinha uma arma, mas ele possuía um martelo de plástico. E em todo episódio a história é a seguinte: alguém passa por algum problema, e no momento de apuro, então, aquele personagem diz: e agora, quem poderá nos defender ou nos ajudar? E daí, então, aparecia o Chapolin Colorado, né? Só que ao invés de salvar, ele mais atrapalhava. Essa era a verdade. Graças a Deus, a palavra do Senhor nos ensina que nós realmente temos alguém que pode nos defender e que pode nos ajudar. E o seu nome é Jesus Cristo. 1 João, capítulo 2, versículos de 1 a 2. Acompanhe comigo aí a leitura da palavra de Deus. E a palavra de Deus nos diz assim: meus filhinhos, escreva estas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente os nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. Na semana passada, nós aprendemos que a mensagem que Jesus Cristo passou para os apóstolos e que foi compartilhada com o povo de Deus é que Deus é luz, ou seja, Ele é santo, Ele não tem pecado algum, nele não habita treva alguma. E porque Ele é santo, Ele não pode conviver com o pecado. E o pecado, ele nos separa de Deus. O problema é que muitas vezes nós não gostamos de falar sobre o pecado. Nós evitamos falar sobre isso. Ou então nós simplesmente categorizamos os pecados como sendo aquelas faltas mais graves que existem, como matar, roubar, quem sabe adulterar, e esquecemos que pecado é tudo aquilo que nós fazemos que desagrada a Deus. E nós pecamos também quando nós somos omissos. Quando nós deixamos de ler a nossa Bíblia, nós também estamos desagradando a Deus. Quando nós não oramos, nós estamos desagradando a Deus. Quando não servimos, nós estamos desagradando a Deus. E nós vimos que na semana passada, o pecado, ele atinge a nossa comunhão com Deus. Ele prejudica o nosso relacionamento. Então nós precisamos
recorrer à confissão dos nossos pecados. E confessar, nós vimos que é concordar com Deus, chamando aquilo que desagrada a Deus pelo seu nome, buscando o seu perdão que nos é oferecido em Jesus Cristo. Na semana passada nós vimos que o pecado, ele nos faz querer enganar as outras pessoas. Não, eu não tenho pecado. Também o pecado nos engana. Não, isso que você está fazendo, não é tão sério. Isso não ofende a Deus. Aprendemos também que muitas vezes o pecado nos faz querer enganar o próprio Deus, o que é impossível, porque Deus é luz e Ele ilumina, e Ele revela, Ele conhece todas as coisas. Aprendemos que podemos negar o pecado, ou então nós podemos confessá-lo e abandoná-lo. Agindo assim, nós seremos os filhos de Deus que estão em plena comunhão com o seu Pai. Hoje nós vamos dar continuidade, então, estudando o capítulo 2. E eu quero que você novamente leia comigo o versículo 1, pelo menos a primeira parte. E João começa dizendo o seguinte: meus filhinhos, escrevo estas coisas para que vocês não pequem. Vocês vão perceber que ao longo dessa carta de João, João se refere aos leitores, às pessoas que iriam ler a sua carta, que faziam parte da igreja de Deus espalhada pelo mundo, de filhinhos. Isso porque, não só porque ele já estava em idade avançada, mas porque ele de fato, usando esse termo, estava demonstrando todo o seu carinho e toda a sua afeição. E como isso faz diferença? A maneira como nós comunicamos as mensagens. Nós podemos advertir uma pessoa, nós podemos repreender uma pessoa, mas podemos fazer isso com amor e com afeto. Ou podemos fazer isso com indignação e ira. Agora João, ele chama os seus leitores de filhinhos. E ele fala algo extremamente sério, mas de uma maneira afetuosa. Ele diz assim: filhinhos, estas coisas estão sendo escritas para que vocês não pequem. O propósito de João é um só: que eu e você, e que todos aqueles que leem essa carta, todos aqueles que são filhos de Deus, que fazem parte da família de Deus, o propósito é que nós não pequemos. Esse é o objetivo. Mas é verdade que a realidade é bem diferente. Porque por mais que eu e você lutemos contra o pecado, o fato é que nós pecamos. E pecamos todos os dias. E pecamos várias vezes. E de várias maneiras. Mas veja bem, quando João escreve essas palavras, ele tem algo em mente. Quando ele escreve, diz assim: escreva essas coisas para que vocês não pequem. Ele usa um tempo verbal que no português não existe, mas que só existe no grego, que é o auristo. E o que significa isso? João está dizendo o seguinte: olha, eu escrevo essas coisas para que vocês não pequem. Ele está falando a respeito de atos isolados. Ele está pensando em
pecados que nós cometemos eventualmente. E não está dizendo que eles seriam capazes de viver uma vida que fosse caracterizada pelo pecado. E existe essa grande diferença, porque é possível que você seja mentiroso. E isso João condena. Mas é possível que você, mesmo lutando contra o pecado, em algum momento, minta. E existe uma grande diferença entre essas duas coisas. Uma coisa é você ser mentiroso. Uma pessoa que vive deliberadamente no pecado da mentira. Essa pessoa com certeza ainda não conheceu o Evangelho. Essa pessoa ainda não conheceu o Salvador Jesus Cristo. Mas mesmo aquele que já conheceu o Evangelho e conheceu o Senhor Jesus Cristo, é possível, é provável, e é certo que em um momento ou outro ele vai cair, como por exemplo no pecado da mentira. A realidade é que nós pecamos. O fato é que nós pecamos. E nós precisamos nos lembrar que o perdão de Deus, o perdão que nos é oferecido na pessoa do Senhor Jesus Cristo, não é uma licença para que eu e você peque e para que eu e você viva na prática do pecado. Existem algumas reações em relação ao pecado. Algumas pessoas podem simplesmente negar e dizer o seguinte: não, eu não peco, mentir, jamais. Não, eu nunca peguei aquilo que não me pertencia. Não, eu nunca desagradei a Deus em toda a minha vida. É possível que alguém negue. Também é possível que alguém demonstre um cinismo em relação ao pecado. Uma pessoa que diga o seguinte: olha, eu sei que eu não devo pecar. Ah, mas eu peco mesmo assim. E a gente vai tocando a vida dessa maneira. Não, eu sei que é errado, mas eu vou pecar do mesmo jeito. Talvez outras pessoas demonstrem uma indiferença em relação ao pecado. Agradar a Deus ou não agradar a Deus, pecar ou não pecar, tanto faz. E por último, existem pessoas que demonstram uma verdadeira insensibilidade em relação ao pecado. E aí é um último estágio, onde a pessoa realmente já não consegue perceber, ela já não mais se entristece, ela já não ouve mais a voz de Deus a respeito da sua vontade para com a sua vida. Portanto, o pecado na vida do cristão deve ser um acidente e não sua característica. O pecado na vida de um cristão deve ser um acidente e não a característica da nossa vida. Achei tão interessante porque o grande pregador Spurgeon, ele disse certa vez: se Cristo morreu por mim, eu não posso brincar com o mal que matou o meu melhor amigo. Veja bem o que o príncipe dos pregadores disse: se Cristo realmente morreu por mim, eu não posso ficar brincando com o mal que matou o meu melhor amigo. Se você é um cristão, se você é um amigo de Deus, se você é um filho de Deus, se você é um discípulo de Jesus,
você não pode simplesmente ter esse tipo de atitude em relação ao pecado. Porque foi o meu pecado, o seu pecado. Aquele pecado que você tem consciência, aquele pecado que você não tem a consciência, foram os nossos pecados que mataram o Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo, Ele deu a sua vida. Ninguém a tirou. Mas Ele subiu à cruz do Calvário, por mim e por você. Ele tomou sobre si as nossas iniquidades, os nossos pecados. Ele levou sobre si a ira de Deus. E por isso eu e você não podemos brincar com aquilo que matou o nosso Salvador Jesus Cristo. A palavra de Deus continua, e João continua dizendo o seguinte, ainda no versículo 1, se porém alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. A perfeição nessa vida é impossível. É lógico que mesmo sendo filhos de Deus, mesmo estando em comunhão com Deus, mesmo buscando a Deus, é impossível que nós alcancemos em algum momento nessa vida um estado de perfeição. Isso é uma utopia. É impossível que alguém realmente consiga chegar a um estado onde pode dizer que está totalmente livre do pecado. Isso realmente não é possível, mas olhe só o que João diz. Se porém alguém pecar, eventualmente, e não uma pessoa que vive deliberadamente na prática do pecado, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Não é isso que a palavra de Deus está nos dizendo? Jesus, então, é a solução para o nosso pecado. E João agora começa a dizer o seguinte, que Jesus é essa solução porque, em primeiro lugar, Ele é o nosso intercessor. Em segundo lugar, Ele também é a nossa propiciação. E João diz que nós temos um intercessor junto ao Pai. Você concorda com essa frase? Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Já parou para pensar nisso? Será que é isso mesmo? Será que Deus, Ele separa o pecado do pecador? Nós falamos muito essa frase, e muitas vezes não refletimos se realmente ela expressa aquilo que Deus nos diz na sua palavra. Lógico que Deus odeia o pecado. Lógico que Deus, Ele ama e deseja que todos os homens sejam salvos. Mas o fato é que nem todos os homens serão salvos. Nem todos irão, de fato, se apropriar da salvação que nos é oferecida em Cristo. E para esses pecadores, apesar de Deus os amá-los, para esses ainda lhes resta condenação por causa dos seus pecados. Precisamos realmente entender que Deus odeia o pecado e espera que todos os pecadores se arrependam e sejam perdoados através de Jesus Cristo. Por isso, eu e você precisamos de um Salvador. E Jesus não é apenas o nosso Salvador, mas Ele também é o nosso intercessor, e a palavra aqui é paracletos. Palavrinha essa que João já usou no Evangelho.
para designar o Espírito Santo que ele rogaria ao Pai e que o Pai então enviaria. Espírito Santo esse que agora habitaria em todo verdadeiro cristão, que o iria guiar, que o iria consolar. E aqui nós vemos como o Pai, o Filho e o Espírito Santo compartilham as mesmas características. E por isso a Bíblia nos ensina a realidade de um Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Os três sendo Deus. Não queira entender isso, porque você não vai entender, eu não vou entender. Não adianta nós queremos usar exemplos e alusões para explicar. Mas o fato é que João agora chama o Senhor de Jesus de Paracletos, e ele diz o seguinte, que Jesus é aquele que é chamado, convocado para estar ao nosso lado. E como nós precisamos de uma pessoa para nos ajudar em vários momentos da nossa vida. Não aquela pessoa que diz que vai nos ajudar e que não aparece. Não aquela pessoa que diz assim, pode contar comigo, mas naquele momento que você precisa, ele simplesmente te abandona. Ou então que diante de algumas circunstâncias, quando você olha para o lado, a pessoa já sumiu, desapareceu. Não. João diz que Jesus é aquele que é chamado para estar ao nosso lado, para permanecer ao nosso lado, para nos ajudar. Talvez na sua versão, na sua tradução da sua Bíblia, principalmente aqueles que têm a versão revista e atualizada, vão perceber que na tradução revista e atualizada não aparece intercessor, mas aparece advogado. E com certeza essa é uma palavra que expressa melhor a ideia do apóstolo João. Jesus é o nosso advogado, é aquele que é chamado para nos defender diante de um tribunal, é aquele que nos auxilia diante de um processo. Mas veja bem, Jesus ele se coloca ao nosso lado para nos defender diante do Pai. Mas como advogado, ele não nega a nossa culpa. Ele não diz assim, o fulano aqui, não, ele não pecou. Ele foi conduzido pelas circunstâncias. Olha só o que ele está enfrentando, Deus. Por isso ele pecou. Não, Jesus não é esse tipo de advogado que fica dando desculpas, que fica tentando inocentar a nossa culpa. Pelo contrário, ele é um advogado que realmente concorda e reconhece a nossa culpa. Mas que advogado é esse? É aquele advogado que diz assim, sim, ele errou. Sim, ele pecou, mas a penalidade do pecado que ele cometeu, eu já paguei através da minha obra vicária na cruz. Sabe o que significa vicária? Em substituição. Jesus é o nosso intercessor, que não nega as nossas falhas, mas que diz, eu paguei por aquele pecado naquela cruz. Eu tomei o lugar dele naquela cruz. E por isso, ele pode ser absolvido da culpa e da pena do pecado. Jesus é o nosso advogado. Enquanto o diabo
é o grande acusador. Apocalipse 12:10 diz assim: então ouvi uma forte voz do céu que dizia: agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, que os acusa diante do nosso Deus dia e noite. Se o inimigo de Deus é aquele que aponta as nossas falhas, Jesus é aquele que nos defende diante do Pai. Romanos capítulo 8, versículos 31 a 35, nós vemos assim: que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou, está à direita de Deus, e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? E o apóstolo Paulo continua. Jesus Cristo é o nosso intercessor. E Jesus Cristo, ele é chamado de o justo. Por que ele é chamado de justo? Em primeiro lugar, porque ele não tinha pecado algum. O Senhor Jesus Cristo viveu nesse mundo uma vida sem pecado. E porque ele teve uma vida sem pecado, ele pôde se oferecer como sacrifício no lugar dos pecadores. Porque ele é justo, ele não só vai aplicar e falar a respeito da justiça, mas ele vai nos justificar diante de Deus. E justificar na palavra de Deus é algo bem diferente daquilo que nós, infelizmente, entendemos como justificativa. Porque justificativa para nós parece ser uma desculpa. Você não vai votar na eleição, você vai pagar a fortuna de R$3 e pouquinho, e vai justificar o seu voto, não é? Mas essa justificação, você nem precisa dizer por que você não foi votar. É só assiná-la. Nós entendemos como justificação como uma desculpa. Mas na palavra de Deus, justificação é outra coisa. Justificação é declarar justo. É dizer, você é justo. Mas eu não sou justo. Pelo contrário, eu sou muito pecador. Mas através de Jesus, Deus nos torna pessoas justas, porque fomos justificados pelo Senhor Jesus Cristo. A justiça de Cristo, que não tem fim, ela é mais do que suficiente para ser compartilhado com cada um de nós. E a partir desse momento que nós recebemos a justificação de Jesus, a justiça de Cristo se faz a nossa justiça. Romanos 5, 6 e 10 diz assim: de fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo, mas pelo homem que morra por um justo. Pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele, mediante a morte de seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por
sua vida. Jesus é o nosso perfeito advogado. Ele é o nosso intercessor. Mas Ele não é só o nosso intercessor. Ele também é a nossa propiciação. E você sabe o que significa propiciação? Você já parou para pensar um pouquinho? Em algum momento, se você teve a oportunidade de ler a palavra de Deus, você já esbarrou nessa palavra, propiciação. E qual é o significado dessa palavra? Vamos ver ali no versículo 2 do capítulo 2 de 1 João. Ele é a propiciação. Ele quem? Jesus Cristo. Ele é a propiciação dos nossos pecados, e não somente dos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. Para entendermos o que é propiciação, nós precisamos voltar no Antigo Testamento. E a primeira coisa que nós precisamos nos lembrar é que o nosso pecado não apenas nos separa de Deus, mas também ofende a Deus. O nosso pecado, a nossa desobediência, atrai a ira justa de Deus. O problema é que nós pecamos. E pecado nós vimos na semana passada que significa errar o alvo. E como nós erramos o alvo de Deus? E como essa humanidade erra a vontade de Deus? E o pecado, ele exige justiça. Ele precisa ser punido. Mas nós não estamos falando da ira de uma divindade qualquer que se irritava por qualquer coisa que os seus adoradores fizessem ou deixassem de fazer para agradá-lo. Nós estamos falando da ira justa de Deus. Uma ira que revela toda a sua justiça e impunidade para com os pecados. Os nossos pecados nos separam de Deus. Os nossos pecados atraem a ira justa de Deus. Deus então providenciou para o seu povo no Antigo Testamento uma forma de apaziguar, de cancelar, de desviar a ira justa de Deus. E isso era feito através dos sacrifícios, através do derramamento de sangue. A justiça de Deus era satisfeita. E esses sacrifícios eram uma prefiguração daquilo que iria acontecer mais tarde, quando Jesus Cristo então viria a esse mundo e Ele se entregaria uma vez por todas, uma única vez, como pecado pleno, para satisfazer a ira de Deus e nos reconciliar diante do Senhor. Hebreus 2,17 diz assim: por essa razão era necessário que ele se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos, para se tornar sumo sacerdote, misericordioso e fiel com relação a Deus, e fazer a propiciação pelos pecados do povo. Jesus não apenas fez a propiciação, não apenas ofereceu esse sacrifício, mas Ele próprio era a propiciação pelos nossos pecados. A ira de Deus permanece sobre todos os pecadores, e por isso ela precisa ser afastada, para que então sejamos perdoados e vivamos em comunhão com Deus. Jesus tomou o nosso lugar. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21, diz assim: Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado,
para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Isaías 53:5 diz assim: mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões, ele foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. João diz que ele é a propiciação dos nossos pecados, e não somente os nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. A propiciação, o sacrifício de Jesus, a maneira de apaziguar a ira santa de Deus, nos foi dada na pessoa de Jesus Cristo. Ela não era apenas um privilégio para os apóstolos ou para os leitores, mas ele mesmo diz que é para o mundo todo. E aqui nós podemos correr o risco de acreditarmos num falso ensino das Escrituras, o universalismo. E o universalismo traz a ideia de que todos serão salvos no final. Que o sacrifício de Jesus é suficiente para salvar o mundo inteiro, independente da pessoa ter conhecido o Evangelho ou não. No final, esse sacrifício vai ser capaz de salvar todas as pessoas, independente delas terem reconhecido a Jesus ou não como Salvador das suas vidas. Mas não é isso que João nos ensina. E aqui nós precisamos entender a diferença entre o que é suficiente e entre o que é eficaz. E precisamos entender que o sacrifício de Cristo, ele é suficiente para salvar todos os homens, mas ele só é eficaz para aqueles que reconhecem Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. O sacrifício de Cristo na cruz é suficiente para salvar todos os homens, mas ele só é eficaz para aqueles que reconhecem Jesus como seu único e suficiente Salvador. E eu quero terminar a mensagem de hoje contando mais uma história, para que isso fique bem claro para todos nós. Imagine que, em pouco tempo, surge uma doença infecciosa. E essa doença, ela é transmitida simplesmente pelo contato humano. Em algumas semanas, uma cidade toda é infectada por essa doença mortal. Depois de alguns meses, um continente inteiro. Depois de um ano, o planeta todo. Não existe cura. Não existe solução. A morte é certa para todos os seres humanos. Em um determinado momento é descoberta a cura para essa doença. Porém, para que as pessoas sejam curadas dessa doença, elas precisam aceitar a transfusão de sangue de um indivíduo, o único indivíduo que não foi contaminado com essa doença. Essa é uma notícia maravilhosa. Existe salvação. É possível que nem todos morram. Essa notícia é divulgada em todos os cantos, em todos os momentos, para todas as pessoas ouvirem. Mas diante dessas notícias, que são maravilhosas, algumas duvidam que esse remédio, essa transfusão realmente é capaz de salvar a vida das pessoas. Outros não duvidam, mas rejeitam e dizem o seguinte: não, eu não preciso desse remédio, eu não preciso dessa cura,
Eu vou encontrar os meus próprios meios para que eu seja salvo dessa doença terrível. Mas existem aqueles que de bom grado buscam essa transfusão. E para esses que recebem um remédio, estes são curados. Jesus Cristo, Ele não tem pecado algum. E se nós queremos ser salvos, nós precisamos do seu sangue em nossas vidas. Essa é a única salvação. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos, nós vamos orar. Senhor Deus, amado Pai, diante de palavras tão maravilhosas, que estão na tua santa palavra, a Bíblia Sagrada, nós só podemos agradecer, porque o Senhor nos providenciou um advogado, não apenas um advogado, mas uma oferta, um sacrifício, para que pudéssemos ser salvos da condenação eterna. Obrigado, Jesus. E que possamos sair daqui decididos a querer viver uma vida que te agrade, a viver uma vida que não brinca com o mal que matou o nosso melhor amigo, Jesus Cristo. Nós oramos assim, no nome precioso do Salvador. Amém. Amém. Deus os abençoe.